Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter aceitado o convite, ter aqui, né, esse espacinho para a gente conversar um pouco. E aí eu coloco aqui bastante dicas, mas sempre aparecem mais e mais dúvidas, tentando, assim, o que eu mais recebo, como eu coloco minha personalidade em prática, né? Mas aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero me apresentar e vou te apresentar também, você vai se apresentar, então vamos lá. Eu sou Tatiana Nozaki, eu sou designer de Instagram e também trabalho com posicionamento, né? E a minha especialidade mesmo aqui no perfil era, até então, eu gostava muito de trabalhar com... Desculpa. Com feed mosaico. Então eu tentava sempre abordar esse fundo, né? Todo conectado e tudo mais. Só que eu sentia que eu ficava um pouco travada na hora de se acontecesse alguma novidade, não estava dentro da minha programação, aquilo acabava me travando, por isso que eu saí um pouquinho, mas eu continuo abordando bastante esse assunto por aqui. E então, você agora se apresenta um pouquinho para a galera. Então, eu sou a Núbia, né? Meu perfil eu sou Núbia Camargo, então ficou Nuca Design. Eu sou publicitária, sou designer gráfico e sou empreendedora desde 2018. E tô meu foco, na verdade, é identidade visual, né? Eu trabalho com marcas autorais, então a maioria dos meus clientes são empreendedores que querem vir para trazer uma marca mais profissional para a internet, principalmente. E eu auxilio eles nessa construção, tanto do desenvolvimento da marca, quanto da continuidade e trazer o teu posicionamento online. Entendi. Então você também ensina a ter os criativos autorais, ou você faz esse tipo de serviço para outras pessoas? Você já cria o design e tudo mais? Não, na verdade, assim, eu trabalho a marca como um todo. Eu não sou social media, né? Que é a pessoa focada no design das redes sociais. Eu não faço esse tipo de trabalho para as pessoas. Acabo fazendo só para mim mesmo, no meu perfil, por conta de me posicionar, né? Mas eu gosto de trabalhar a marca como um todo, de trazer a conceitualização da marca para o empreendedor, entender onde ele está chegando, qual é o propósito dele com essa marca, aonde ele quer chegar, para daí sim ele conseguir, com a conceitualização da identidade visual, ele conseguir levar ela para qualquer lugar. Porque eu falo assim, que a identidade visual, ela não limita, ela expande. Porque a partir do momento que você já tem tudo definido, que você já sabe onde você quer chegar, aí fica muito mais claro, porque você já sabe os elementos que você quer usar, você já sabe qual que é a tua personalidade, como que você vai trabalhar lá nas redes sociais. Então, eu acho que ele é um fator que expande e facilita a vida do empreendedor, principalmente aqueles que não são designers, né? O Canva, ele é uma ferramenta que ele ajuda muito as empreendedoras, né? Eu como designer profissional, assim, eu tenho a consciência de que o empreendedor não vai conseguir contextualizar e conceitualizar todo o design, né, com toda a bagagem que nós profissionais temos, mas que ele sim tem que existir a democratização para ele poder usar das ferramentas e facilitar a vida dele naquilo que é do dia a dia. Eu brinco que é como se fosse a câmera do celular, né? Quando a gente não vai tirar uma foto tão bem quanto um fotógrafo profissional, só que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente precisa no dia a dia. Então, eu acredito muito nisso e ajudo as empreendedoras a dar esse passo e conseguir chegar ter essa mobilização, né, na internet. Ah, legal, legal, muito bom. E aí, então, o bom é que você tem toda essa contextualização, e aí eu gostaria que você passasse mais informações de como a gente chega mesmo nesse reconhecimento da gente. Eu sempre falo que a parte mais coração da marca tem que ser o autoconhecimento, porque a partir dela é que a gente vai conseguir transmitir o que a gente deseja em cima do conteúdo, em cima do design, em cima de tudo, né? E aí, sim, quando você vai abordar os seus clientes, como que você capta essa mensagem? Para a gente fazer aqui um exercício para também conseguir olhar para nós mesmos que vamos fazer a arte, né? Então, a primeira coisa, assim, a identidade visual, ela é um ponto de toda a marca, né? Ela não é a única coisa de uma marca. Então, a primeira coisa quando alguém vem me procurar e querer fazer esse projeto comigo,
eu quero entender o que ela quer com a marca dela. Então eu faço um briefing, e no briefing, assim, ele é um pouco denso, porque eu quero entender a história da marca, a história da empreendedora, por que ela começou esse negócio, por que ela atua da forma que ela atua, onde que ela, quais são os pontos dela de contato, quem que ela atende, qual que é o público dela, por que ela quer estar em determinadas redes sociais, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, quero estar no Instagram. Só que o público dela, às vezes, final, não tá no Instagram. E aí ela não é muito efeito de massa, né? As pessoas querem estar onde todo mundo tá, só que não necessariamente isso faz bem pro negócio dela. Então, eu primeiro faço todo esse apanhado de entender isso, e aí, através do briefing, eu vou retirar, né? Vou começar a contextualizar e eu vou começar a retirar mensagens que ela está me passando. Então, eu vou começar a entender se ela é uma marca, a característica que a marca tem. Então, se ela é uma pessoa mais séria, se ela é uma pessoa mais informal, se ela é uma pessoa mais tradicional. Eu vou começar a trazer esses elementos e começar a mapear o que na verdade ela quer me dizer. Porque às vezes ela pode escrever uma coisa, só que eu não estou lendo exatamente aquilo que ela está escrevendo. Eu estou entendendo o por trás do que ela está me passando, né? E aí, depois de todo o briefing preenchido, eu faço um painel semântico para ela, com tudo que eu retirei do briefing. Então, lá eu vou colocar várias imagens. Então, por exemplo, às vezes ela pode colocar para mim assim, ah, eu sou uma marca séria. Só que, na verdade, a séria dela é de profissionalismo e não de seriedade. Por exemplo, eu sou uma marca que eu tenho profissionalismo. Se você for no meu perfil, você vai ver meus clientes, vai ver meus depoimentos, as minhas mensagens. Só que eu não sou séria, eu sou totalmente informal. Eu não tenho esse lado sério, minha mensagem. Eu brinco, eu mando meme para os meus clientes. Eles sabem que eu tenho essa linguagem com eles e cabe na minha mensagem. Então, eu não sou séria, porém eu sou profissional. E às vezes as pessoas não sabem muito bem se expressar. Então, com o mood board, eu consigo, através de elementos visuais, mostrar para ela. E aí, o que ela faz? Ela vai responder cada mensagem que está lá. E ela vai colocar, ah, isso daqui não, eu não gostei, isso aqui é muito sério. Ou, ah, eu não gostei dessa cor. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou uma marca ousada. Aí eu coloco lá um pink, ah, não, isso é forte demais para mim, não é isso que eu quero. Então, eu preciso entender exatamente aonde que ela quer chegar com a ousadia dela, né, por exemplo, e transformar isso numa mensagem visual, que vai ser futuramente a identidade visual dela. Então, o papel do cliente é ele preencher o briefing e o painel semântico, né, o mood board, e aí, através de todas as mensagens que eles colocaram lá, escrito ou não, que daí vai muito da conceitualização que eu tenho como designer, aí eu vou transformar essa mensagem na identidade visual deles. Ah, legal. Isso é muito, muito importante. Eu sempre falo, tem alguns posts aí no meu feed que falam muito desse painel semântico, né? Que é para mesmo conseguir centralizar as informações da marca a partir do momento que você sente que está saindo um pouco da sua identidade visual, recorre a ele para justamente recapitular, rever todo o conceito, né, da sua marca. Porque às vezes a gente vai indo de acordo com as tendências e vai mudando um pouquinho, né, o que a gente estruturou lá na leitura da marca, né? Então eu também falo que esse painel semântico ele é uma diretriz para conseguir ir centralizando tudo que você foi tratando no estudo da marca, né? Tá travado para você? Não, aqui. Não, tá. Porque aí tá? Meio... Eu tô. Oi? Ixi, uma tá um pouquinho, tá? mas não, eu tô te ouvindo. Ah, só isso tá já meio aconteceu. embaçada a vista, mas eu tô te ouvindo. Vamos seguir então. Tá. Para as pessoas que estão aí assistindo, tá bom? Como é que tá, gente? Fala aí pra gente dar esse feedback. E se vocês tiverem perguntas aqui para a Núbia, coloca aqui, tem um balãozinho com uma interrogação. Se tiver dúvidas, coloca aí. A gente abre aqui para responder. Isso, eu tô vendo um monte de coraçãozinho, já vai um monte de coraçãozinho, compartilha com a amiga que precisa dessas dicas. Faz aí. Sejam bem-vindos. Isso. Agora para mim voltou. Aqui colocaram a imagem da Tati tá em mosaico, mas para mim agora ficou bom. Então, o duro que, assim, eu já tentei aqui tirar o filtro, que às vezes é isso, né? Mas depois que a gente coloca, eu não consigo tirar mais, você sabe se dá? Eu não sei. Então, eu também não agora sei. Pra mim voltou, tá tranquilo. Não sei para eles, mas
Tá Mas dando se pra tá ver dando bem pra agora. ouvir, tá bom, né? Não precisa me enxergar tanto também, não. Mas e aí, vamos lá. Vocês já viram? Vocês deram uma olhada no perfil da Núbia? É lindo, lindo, lindo. É Ai, super obrigada. chamativo. Eu achei top. E aí, que você consegue visual? Quais são as dicas que você dá para a gente conseguir mesmo manter esse painel semântico sempre em ordem, em Então, a relação à primeira identidade coisa, visual? para empreender, né, eu tô pensando, focando em pessoas que não são designers, tá? Para empreendedoras, Isso. enfim. A primeira coisa que eu acho muito importante é realmente pensar no mood board, mas antes disso eu pensaria assim, qual que é o macro tema que você tem no teu perfil, sobre o que você quer falar, né? E aí, desse macro, por exemplo, eu sou designer gráfica. Então, do mundo, do universo do design gráfico, o que eu quero falar sobre isso? Que seriam mais ou menos as bases de atuação, que eu gosto de falar entre duas ou três. Então, vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você trabalha com floricultura, você tem uma floricultura. Então, suas bases de atuação pode ser, eu vou ensinar as pessoas a montar buquê de flores, eu vou falar para elas quais são os tipos de flores ideais para cada ocasião de evento que a pessoa for lá comprar, e eu vou falar sobre cultivo de planta em casa. São três bases diferentes que a pessoa vai falar sobre floricultura. Então, a partir disso, você consegue abrir um universo sobre aquele nicho que você está falando. E aí, qual seria o segundo passo? Você começar a fazer uma pesquisa. Como que essas floriculturas que falam sobre isso abordam a sua identidade visual? Quais são seus concorrentes? E aí você começa a identificar, tem alguma cor proprietária? Por exemplo, a floricultura, será que usa verde para tudo? Será que sempre tem um tom de verde? E aí você tem que começar a se questionar. Eu quero ser igual a todo mundo e usar verde também? Ou não, eu não quero ser igual a todo mundo. E a partir desses questionamentos, você começa a se alinhar naquilo que você deseja ter, né? Teu posicionamento. E aí sim eu partiria para o mood board, que seria a parte de realmente começar a contextualizar isso visualmente. Um lugar que eu gosto muito de fazer é no Pinterest, né? Que eu acho que todo mundo deve conhecer. E aí começar a colocar lá, tem uma forma de você colocar, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas, por exemplo, você vai falar sobre... vou ficar no universo da floricultura, vai, samambaia. Você coloca lá, samambaia aesthetic na frente. Quando você coloca isso, ele vai trazer imagens mais conceituais do que não tão imagens do dia a dia, mas imagens mais de conceito. E aí você consegue trazer esse direcionamento para o teu negócio. Então, a partir do momento que você montou teu mood board de imagens que te agradam, de coisas que te atraem, aí depois você, quando ele tiver criado, você olha e fala, deixa eu ver o que eu tenho de características nele. Eu tenho alguma cor específica que eu gosto? Eu tenho uma combinação já de cores prontas? Ou a partir de uma cor que eu gosto, eu vou fazer uma busca de uma nova paleta de cores, né? Paleta de cores prontas tem um monte na internet. Assim, se você coloca, por exemplo, você gostou de um verde água, você pode colocar paleta de cores verde água. Vai aparecer um monte no Google e aí você vai fazendo suas combinações e seus testes. Eu acho que o primeiro momento seria a cor. E aí depois... você quer falar alguma coisa, Tati? Eu tô muito rápida, que eu engato a primeira aqui. Não, não. Eu tô só respondendo as meninas que não sabem qual foi a plataforma que você orientou e como que busca. Então, eu escrevi aqui no chat. Ah, legal. Isso, é isso mesmo. E aí, depois da paleta de cores, aí eu iria para uma análise tipográfica. Então, a tipografia também, ela te dá várias características, mesmo sem você querer, né? Então, se você usa uma fonte mais manuscrita, é uma coisa mais orgânica, é uma coisa mais de proximidade. Fontes manuscritas não são legais para escrever texto maior, porque fica com dificuldade na leitura, principalmente em telas. Quando você está no celular, você já tem a luz do celular, do computador, então usar mais para títulos, uma coisa mais para destacar mesmo, né, se for o caso. Se é uma fonte sem serifa, que a serifa é aquelas abinhas no Perninhas. final da letra. Oi? Perninhas, né? Perninhas, isso. Então, se você usa uma fonte com serifa, é uma coisa mais tradicional, é uma coisa mais profissional, ela traz um profissionalismo, uma seriedade.
Se é uma fonte mais limpa, né, que é a sem serifa, então é uma coisa mais informal, ela é ótima para texto maior. Então você pode ir brincando, assim, eu vou usar uma fonte mais pesada para um texto, vou usar uma fonte decorada para um título, aí quando você for escrever o texto, você coloca uma mais limpa. E tem que ir trabalhando a combinação para ver o que combina, o que não combina. É muito de teste, né? Eu acho que quem está começando tem que ir testando, mas já sabendo, assim, coisas básicas do tipo que a manuscrita é difícil de ler, né? Então, e tem que ir trazendo para o teu universo. Então, se, por exemplo, você é mais séria, vai para uma fonte com serifa. Não, quero ser mais informal, vai uma sem serifa. E assim, existem vários elementos, vários tipos de fontes, né? Eu tô falando das mais básicas para não confundir a cabeça das pessoas. Esse detalhe da tipografia, o que eu percebo, né? Quando a empreendedora ela é nova no mercado e conhece o Canva, assim, quer começar a fazer um monte de arte bacana, elas se perdem um pouco na escolha da fonte, né? Então, assim, lógico, as manuscritas, elas são lindas, elas são encantadoras. Só que é isso, se a gente usar em textos longos, a leitura ela fica muito dificultada, né? E aí a gente acaba perdendo, o conteúdo ele passa porque a pessoa bateu o olho, não ficou clara a mensagem e ela não quis terminar de ler a frase. Então, a manuscrita eu gosto de usar assim só como uma palavra em destaque. Eu costumo orientar que não ficar misturando muitas fontes também é uma estratégia para conseguir deixar mais clean um texto, uma leitura mais agradável. As fontes não serifadas são as que elas são mais básicas, elas são difíceis da gente errar na escolha, né? Eu não sei como você trabalha, como você faz, mas aqui eu falo para as meninas que menos é mais. Então, quanto menos brincar aí com vários tipos de letras nos posts, você pode alternar, né? Assim, num título de uma fonte, texto de outra, mas não mais que isso, né? Ficar poluindo toda a arte cheia de fontes. Eu particularmente eu uso no máximo 2, de vez em nunca, se é uma coisa muito específica, acabo usando uma terceira, mas eu sempre recomendo 2 fontes. E isso é legal, assim, da mesma forma que você sempre vai usar as mesmas cores, no sentido de não... Porque, assim, quando a gente diz que é para vocês sempre usarem as mesmas cores, não é que vocês nunca mais podem usar as outras, mas é para você ir criando uma identidade. Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela ficou anos usando vermelho para depois vir com alguma coisa verde, com uma coisa preta. Então, as pessoas precisam primeiro te identificar, porque a identidade visual serve para justamente isso, identificação. A partir do momento que você já gerou essa identificação, aí você pode começar a brincar e fazer outras coisas. No caso da tipografia, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu uso uma tipografia que ela é só um formato de caixa, que é a caixa alta, que aí também tem muita gente que fala não, para não usar, só que como eu já tenho esse universo e eu já conheço, eu já sei como aplica. E aí eu sempre uso mais ou menos as mesmas cores e mais ou menos a mesma tipografia. Se uma hora ou outra eu quero dar um destaque para o perfil, eu vou trocar a tipografia. Mas aí eu acho que quem está começando fica no básico, vai fazendo arroz e feijão para depois conseguir entender. A partir do momento que você entende, né, o básico, você consegue ir trabalhando outros elementos e outras coisas, né? Isso, é isso mesmo. E aí uma perguntinha. É errado mudar as fontes de um post para o outro? Então, levando em consideração que a gente está falando, se você for manter a linha básica, sim, porque as pessoas não vão identificar. Então, por exemplo, se você uma hora usa o post com uma tipografia, na outra hora a pessoa recebe teu post com outra tipografia, outra cor, elas não vão se ligar que é você de novo. Então, a repetição na internet ela é muito importante para as pessoas poderem identificar, chegou um post da Nuca, aí dali a pouco eu faço outro, é outro post da Nuca. Então você bate o olho, você já sabe que sou eu. E a pessoa quando bate o olho já vai saber que é você também. Padronização. Padronização para facilitar a associação, né, de marca. Exato. Exatamente. Aí teve outra perguntinha aqui. Minhas cores são azul e rosa. Eu poderia alternar essas cores a cada post? Aí fica a teu critério. Eu também uso azul e rosa, só que eu não alterno a cada post. Então eu faço, até brinco, assim, porque o meu perfil, ele me dá a liberdade. Apesar de quem olhar falar, nossa, que perfeito, não, porque assim, os únicos posts que são pensados são os 3 da escada.
Então o resto é tudo a mesma cor. Então quando eu troco a escada, porque quem não conhece meu perfil, ele é em formato de escada. Eu vou fazendo uma como se fosse um muro. E aí então eu continuo o muro da cor. Quando eu quero trocar o muro, eu só troco aqueles três, que daí sim é pensado, mas com base em vários não me faz diferença, né? É só uma coisa que eu vou pensar. E aí eu continuo o muro de outra cor. Então eu consigo trazer essa brincadeira sem ser tão difícil de fazer. Quando você faz ele em mosaico, ou ele um sim, um não, tal, já aconteceu comigo, que eu tenho também um outro perfil de outra coisa, que eu faço ele em mosaico. E já aconteceu de eu postar errado. Eu falo, caramba, meu, perdi meu Sim! mosaico. Nossa, E, e sim! aí você fica, ai, vou apagar, não vou apagar, tal. Então é mais difícil. Mas lá, como não é um lugar que não é meu trabalho, é uma coisa mais de hobby, então eu falo, meu, paciência. Às vezes eu coloco um vídeo, eu esqueci que eu coloquei o vídeo, aí vou lá, coloco a foto, aí bagunçou tudo. Aí eu falo, ixi, meu. Então eu acho que quanto mais liberdade você tem para mexer nas coisas, no seu perfil, melhor vai ser. E a liberdade, justamente assim, eu já tenho as minhas cores, eu já tenho minha fonte, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser lá dentro, do formato que eu quiser, né? Eu acho que é legal. Ah, a melhor coisa é essa, de ter liberdade no que você vai postar. Por isso que eu saí do Sim. mosaico, porque eu queria deixar os meus vídeos, os meus reels, tudo no post, mas aí na hora você não fez uma capa. E aí não dava pra Sim. você deixar lá. Aí eu falei, ah, isso tá me martirizando, tá me bloqueando. Daí eu de fato saí por causa disso, dessa liberdade de criação. Sim, tem gente que faz aquele infinito, fica lindo, assim, porque Exato. no nosso caso, assim, eu como designer, as pessoas esperam algo estético quando vem no meu perfil. Então, também vai um pouco da minha profissão, né? Se eu colocasse as coisas de qualquer jeito, igual tem muita gente que coloca e tem um conteúdo incrível, mas não é o trabalho delas. No caso, é meu trabalho, então as pessoas querem ver isso, né? Eu preciso manter uma estética e também por gosto pessoal, porque eu gosto. Mas é isso, assim, você tem que ter essa liberdade de poder, na hora que você está de repente vendo uma coisa ali, você fala, nossa, vou fazer um post. E você consegue fazer ele rapidamente, sem ficar pensando, nossa, que cor que é, o que eu tenho que fazer, né? Isso. E aí eu tenho uma perguntinha, né? Que você estava comentando de fazer uma pesquisa dentre os nichos, olhar se você gosta daquela linha, né, de pensamento do nicho. O que, que você acha sobre isso? Você acha que é importante manter a mesma padronização de cor, de tipografia do nicho ou não? Eu acho que vai muito da personalidade de cada um, assim, é aquilo que você se sente confortável. Por exemplo, não sei se vocês conhecem um perfil da Pink, que ela é um escritório de advocacia. Ela optou pela personalidade dela de fazer a identidade dela rosa e acho que é rosa e vermelho, se eu não me engano. Ou é rosa e laranja, agora eu não lembro. Mas é uma Não coisa lembro. bem contrastante. E aí você pensa, né? Será que se ela fosse para um tradicional, que geralmente advogado é mais sério, é mais tradicional, se ela fosse para um verde e preto, será que ela ia ficar feliz? Será que era ela sendo representada? Então eu acho que vai muito da personalidade de cada um e avaliar se aquilo faz sentido ou não para a pessoa, né? Não tem problema você ir para outras cores, como não tem problema de você ficar desde que seja a tua personalidade, porque no fundo, assim, a identidade visual, ela vem como base do que você é, da sua personalidade, de você como pessoa, enfim, principalmente as empreendedoras, elas vão ser a representação da marca delas, né, geralmente. Então, como que você é, qual é a sua identidade para você poder representá-la na tua marca? É exatamente a mesma forma que eu penso. Eu falo, você tem que se sentir representada, né, de acordo com as suas cores. E se você seguir mesmo a mesma tonalidade, tudo parecido do nicho, fica essa coisa de você vai ser mais um ali no meio, não vai ter um diferencial, você não vai se destacar. Eu penso da mesma forma, é isso mesmo. Legal. Eu uso, por exemplo, eu uso rosa na minha identidade, né, do meu perfil. Só que o meu rosa, ele não é delicado. Ele já vai para outro formato. Então também tem isso, assim. Às vezes você pode usar de uma tonalidade e essa tonalidade remeter a outras coisas, porque daí vai de encontro com os elementos que você está usando, com a tipografia que você está usando, com a tua paleta de cores, né? Se eu usasse aquele rosa, por exemplo, com tonalidades suaves, ele já ia fazer ia ser outro perfil. Então eu uso com uma cor mais intensa, mais forte. Então ele já dá um outro conceito.
Sim. Você acredita na psicologia das cores? Você segue Sim, elas? faço, com certeza. Porque a cor, e isso não só no design, né? Em várias áreas que trabalham com psicologia das cores, que trabalham com coloração, até coloração pessoal mesmo, você sabe que a luz te dá uma iluminação diferente. E isso na paleta de cores também acontece, com certeza. Quanto mais cor você adiciona de um ou de outro, você vai trazer resultados diferentes. Sim. E aí, que mais que você acha importante? Você falou da paleta de cores, falou da tipografia. Como que Aí faz eu a acho gente... legal. Ah, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu acho legal também a pessoa começar a pensar em alguns atributos proprietários dela, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto dos elementos de escada, de buraco, de muro, porque faz parte das coisas que eu gosto do meu cotidiano, de ser urbana e tal. E aí começar a pensar nesses atributos, o que, que a pessoa gosta e começar a trazer isso para a identidade. E aí, como que você pode começar a buscar isso? Você pode pegar referência de filmes que você gosta, de músicas que você gosta, de livros, quais são os emojis que você mais usa para a tua marca, quais são as gírias que vocês usam, né? Sua marca cabe meme, não cabe meme, quais seriam, quais os GIFs que você pode usar. E aí, assim você vai criando uma bagagem de coisas, né? Minha marca gosta de algum elemento natural ou não, enfim. Aí você, com esses elementos, você começa a trabalhar alguns, né? Também não dá para encher um leque, assim, mas você pode escolher alguns. Então, numa legenda eu sempre vou usar esses emojis, assim, quando eu quero pedir para a pessoa pensar, eu vou usar um elemento, quando eu quero que ela vai fazer alguma coisa, você usa outro. E aí sempre você vai trabalhando, tanto na identidade quanto na legenda. Aí você pode colocar um elemento proprietário, às vezes você vai lançar algum brinde para as pessoas, ou vai fazer algum produto, você pode colocar esses elementos e você vai trazendo essas informações para a pessoa começar a cada vez mais te identificar. Claro, legal. Eu tô anotando tudo que você está falando. Tudo isso é Legal. importante. Sim. Legal. E uma outra pergunta que eu tenho. O que você mais percebe de erros na criação de um design que você aconselha em não fazer? É bem difícil, sim, porque você vê vários erros. Uma coisa Exato. assim que eu vejo muito é de tamanhos. Então, por exemplo, a pessoa cria um símbolo. Vou dar um exemplo de logotipo, tá? A pessoa cria um símbolo gigante e coloca o nome bem pequenininho. E aí, quando ela vai usar num post, por exemplo, ela tem que reduzir para colocar no canto. Aí você não enxerga nada que está escrito embaixo, você só enxerga o logo, porque eles estão em proporções erradas. Então, assim, erro de proporção é um dos que eu bato o olho assim e já vejo de cara. Uhum. Que mais? Aí, eu acho que mistura de tipografia também é uma coisa que. Porque, assim, a questão de você misturar tipografia é que você não sabe para que lado que você quer ir, né? Porque as tipografias também têm que conversar entre elas, né? Às vezes a pessoa usa várias de manuscritas juntas, então fica uma mistura. Parece que uma está tomando o espaço da outra, né? Então, mais nesse sentido, assim, que são. Mas eu acho que, assim, para empreendedor, isso é uma coisa que ela vai aprender fazendo, né? Não é algo que ela vai conseguir de cara enxergar. Mas, e ter esse cuidado, assim, de não colocar fontes muito impactantes juntas. Então, se você vai usar uma fonte que tem mais decoração, que é mais decorativa, usa uma mais limpa embaixo, se precisar. Nesse sentido. O que eu sempre vejo também é o não cuidado, né? O não cuidado com as margens. Então, assim, Também. não usa a margem quando você vai ver, tá o texto grudado na foto, aí posta outra foto, tá de novo o texto grudado um no outro. Fica. Eu acho isso uma falha. Sim, e deixar Alinhamento. também. Mas Deixar um espaço, às vezes um respiro no post também, que às vezes fica muita informação. isso. Então, aprender a deixar um respiro liso, né? Sem escrita no post também é legal. Mas isso é o que você falou. Com a prática, né, isso vai desenvolvendo melhor esse olhar. Ela vai bater o olho no próprio post e vai ver, nossa, um texto está grudado com outro. Melhor Sim, estreitar.
Exato. Aqui a Lisama perguntou. Ela fez primeiro uma pergunta, né? A questão era o nude, o que que representa? E emendou que usa as cores nude e creme e o que que ela representa. Se representa a passividade, na verdade. Aí vai depender do contexto. Se pode ser orgânico, pode ser uma coisa mais passiva, mas eu acho que tem que entender os elementos que estão juntos. Somente a cor, ela é mais orgânica do que passiva, na verdade. Uma cor passiva é azul claro, né, que traz aquela sensação de tranquilidade, o branco mesmo. Então eu acho que tem que, assim, para analisar a cor em si, né, eu não sou super Um formada em manual, um manual de psicologia de exato. cor. Mas assim, analisando ela sozinha, ela é uma cor mais orgânica, ela é mais pro terra do que uma cor neutra, né, assim, de passividade e tal. Porque assim, eu falo que a psicologia das cores, ela dá uma base. E dependendo do tom, a sensação também vai alterar. E a Com certeza. combinação de uma cor com outra também gera uma outra sensação. Com Então também tem certeza. que ter essa coisa de ter o cuidado de ler a psicologia das cores, mas não ficar tão engessada no que está escrito ali, né? Porque tonalidade, combinações alteram o que você quer transmitir, né? É um estudo muito amplo, né? Assim, a gente tem um livro famoso que é o da Psicologia das Cores, que ele já dá uma base, mas tem isso, assim, quanto mais você adiciona de uma cor e menos da outra, você vai trazendo representações diferentes e vai trazendo sensações diferentes. Enfim, eu acho que tem que se aprofundar mais no assunto para poder chegar e falar, é isso aqui. Então, é uma tonalidade, tem que avaliar a tonalidade, se ela vai ter alguma combinação ou não, e inclusive os elementos. Então, por exemplo, se você tem um bege com um logo que ele é delicado, ela vai trazer uma sensação. Se você tem o mesmo bege com um logo que é mais rústico, ela vai trazer outra sensação. Então, tem toda a combinação de elementos. É, não é tão simples assim, né? É Não. tão simples quando parece. Uma outra pergunta que apareceu aí, que eu não entendi qual foi o intuito, seria esse de e o respiro no feed. Seria do post? Será que eu comentei? De ter uns espaços em branco? É que na verdade não é postar um post em branco, não é isso. É deixar uns espaços dentro do post em branco. Porque às vezes a gente vê algumas postagens que tem muito texto, mas assim, não tem borda, fica tudo muito junto, não tem um espaço entre título e texto. Então, quando acontece isso, fica bem difícil a leitura, né? Então, tentar deixar, se você vai colocar um texto longo, diminui um pouquinho a letra, deixa uma margem, ele mais justificado, para não ficar tão difícil a leitura. Por exemplo, texto justificado sem. Quando você faz o justificado dele centralizado, ele fica com mais difícil a leitura. Se é um texto muito longo, então põe ou para a esquerda ou justifica tudo de uma vez, que aí ele dá uma leitura melhor. Excelente. O que mais que a gente pode abordar é o que você percebe o que você indica, né? Quando você não se identifica mais com aquela paleta de cores, o que você faz? Você faz um respiro ali no meio e altera? O que você indica? Olha, a primeira coisa que eu falo a partir do momento que você está enxergando o teu negócio está andando, o ideal é você consultar o profissional mesmo para direcionar e trazer essa identidade visual da forma que você deseja, porque às vezes você sabe o que você quer, mas você não consegue sozinha fazer, né? Então, primeira coisa eu penso assim. A segunda coisa não tem problema você fazer um rebrand da tua marca, né? Não tem problema de chegar a um determinado momento e você querer mudar e querer trazer outras coisas. O que não dá é para fazer isso todo mês, porque daí você não construiu nada, né? A marca ela é uma construção diária, então você tem que ir trazendo seus elementos e construindo isso aos poucos. Mas assim, a partir do momento que você já fez esse trabalho de construção, as pessoas já te reconhecem, já identificam você daquela forma. Se você quer fazer um rebrand futuro, não tem problema, porque principalmente quando a gente fala de marcas autorais,
nós estamos em constante evolução, nós estamos crescendo, evoluindo, e pode ser que lá na frente a gente queira outras coisas, né? Mas assim, lembrando que estamos falando de negócios, né? E não só de personalidade, não é né, assim, pensando numa empreendedora, ela está por trás ou à frente de um negócio, não como uma personalidade individual que está fazendo aquilo porque é hobby, né? Se é hobby, você troca. Se você está por trás de um negócio, aí você tem que ter esse cuidado de sempre lembrar que você tem que ter essa identificação da tua marca e tudo mais, né? Então, não fazer com constância. Excelente. Aí aqui, ZNSP. Vocês, como design, como vocês olham o futuro do mercado digital para a profissão? Olha, na pandemia eu achei que foi uma expansão, principalmente para quem trabalha com mercado online, porque todo mundo agora entendeu que tem que estar no digital e ninguém quer ficar preso para um novo Covid e ter que fechar as portas e não saber o que fazer. Então, as pessoas estão migrando automaticamente para a internet. Eu sinto assim uma defasagem das pessoas saberem de fato o que quer fazer aqui, né? Então, uma coisa é você trazer o seu negócio físico para o online e outra coisa é você trabalhar online, né? Então são universos totalmente diferentes. Mas para o designer, né, para quem trabalha com isso, é uma grande oportunidade, porque aí você, pelo menos para mim, muita gente querendo site, querendo identidade visual, querendo redes sociais, enfim, é um movimento constante das pessoas quererem estar no digital porque estão sentindo que é a necessidade agora do momento, né? Eu também acredito isso. Tendo digital ou não, aliás, tendo um produto físico ou uma loja, tem que estar aqui no mercado digital. Tem que estar, porque é onde as pessoas estão, é onde as pessoas, principalmente agora na pandemia, 100% do tempo estão conectadas. Então, é ali que você vai ter mesmo contato. Muitas pessoas hoje compram pela internet, então se você não está, você está saindo perdendo. E eu vejo isso de muitos empreendedores que, ou só, até mesmo o serviço, né, que passaram a visualizar o mercado digital como uma ferramenta de divulgação de serviço, elas estão aqui e não sabem muito como gerir isso. Então, também o mercado do design acabou melhorando por conta disso, a procura de facilitar a vida delas, elas acabam vindo até nós para ajudar nessa parte de divulgação, de estética do trabalho. Eu percebo também que melhorou bastante e a ampliação foi, assim, muito, muito grande para o digital, e eu digo até Instagram e YouTube. Facebook eu não reparei muito que teve essa expansão, mas aqui o Instagram e o YouTube dispararam. Eu percebo também assim, quando a gente vai buscar alguma coisa na internet, seja um profissional, um dentista, um nutricionista, a gente sempre vai no Google, né? E depois a gente quer ver a cara dele. Aí a pessoa, né, principalmente quando são profissionais liberais, autônomos, é importante gerar essa autoridade na internet. Então, trazer esse reconhecimento que você entende do assunto, né? Então, a internet e as redes sociais são ótimas para isso, para você gerar essa autoridade. Porque, de fato, assim, ninguém vai mais hoje em dia, vou procurar na rua. Não, você vai procurar no Google, né? Você vai otimizar. Você quer entender a reputação daquela pessoa, né? Exato. O que eu costumo falar é assim, é bom você estar nas redes sociais. Ixi, eu acho que a Tati travou, gente. Ela travou para vocês? Para mim, você que travou, mas a sua voz tá aqui. Ah, tá. Então eu vou falando, acho que volta. É bom você estar nas redes sociais e é bom você ter tua casinha na internet, que seria teu site, né? Então, porque se um dia acaba a internet, a rede social morre, igual, por exemplo, aconteceu no Orkut, aconteceu no MySpace, enfim, vários outros, você morre juntos, no Snapchat, enfim. Então, é legal você ter tua casa em um lugar que as pessoas possam te buscar quando uma hora acontece isso, se você não está preparado para estar em outra rede. E aos poucos você vai construindo também em outras redes sociais, né? Então, por exemplo, você optou por estar no Instagram. A partir do momento que você viu que ali está rodando, que você já tem um movimento, tenta aos pouquinhos ir trazendo para uma nova rede social. Eu aconselho pelo menos 2, porque aí as pessoas vão fazendo esse cross entre as redes para não
se acontecer alguma coisa, você tem outro lugar, né? Isso e, é assim, muito verdade. Uma rede que quase nenhum empreendedor considera é o TikTok. Eu vou te falar que eu fechei um trabalho internacional no TikTok. A pessoa me encontrou Mentira! lá. Juro. Então, Nossa, gente, conta fica mais. ligado. E o TikTok, ele é uma rede, assim, que tem muita coisa divertida, engraçada, só que tem muito espaço para empreendedores. Tem empreendedores que são gigantes no Instagram e não tem quase ninguém no TikTok. Então, isso é uma oportunidade. Como que você pode gerar um conteúdo diferente, autoral e criativo para uma rede social que está em expansão? O Instagram ele já está expandido. Lá é uma grande oportunidade. Quem quiser me segue lá, gente. @nucadesign, igual do Instagram. Igual do Instagram. Vou seguir Isso. e seguir essa dica. E aí fala pra gente. Então, como que faz esses conteúdos autorais, designs autênticos lá no TikTok? Então, Já aproveitar assim, o gancho que essa me interessa. aproveitar, né? Aí, assim, volto a dizer, vai muito da personalidade de cada um, de como que vocês trabalham, né? O formato de vocês. No meu caso, que eu tenho esse lado mais de humor, mais de meme e tal, eu fiz uma brincadeira num vídeo que eu falei, assim que faz uma identidade visual. Eu fiz um rabisco, assim, amassei o papelzinho, joguei na tela e formou o logo. E viralizou, deu, sei lá, 18 mil views lá no negócio. Uau! E aí uma pessoa me achou e me veio pro Instagram e conversou comigo e falou, nossa, eu te encontrei no TikTok, adorei teu conteúdo, vim pra cá, gostei, quero fechar com você a identidade. E aí também tem alguns formatos que eu faço mais técnico, então eu mostro todo o processo de identidade visual, mostro como que faz o processo todo. Então é bem legal, assim, de você poder trabalhar. E o alcance do TikTok, ele é muito melhor do que o do Instagram, assim, N vezes melhor. Tem post que eu fiz há mais de um mês que ele ainda tem engajamento. O do Instagram você postou hoje, amanhã, morreu, né? Então, é uma oportunidade também de ter esse formato orgânico por lá. Eu recomendo. Interessantíssimo, interessantíssimo. Essa semana eu fiz uma live sobre Reels, porque eu não sou tão adepta assim dele. E aí, sim, eu de fato aqui no Instagram eu faço pouco. No TikTok, então, quase não faço. E não tinha mesmo essa visão que você está passando. Achei super interessante e super faz sentido. No Reels, eu coloquei esse vídeo que eu falei, que eu coloquei no TikTok. Ele não tem o mesmo engajamento no Instagram. E é o mesmo vídeo. Então lá eu tive quase 20k, né? E aqui eu tive nem 1000, assim. Então você percebe que o Instagram, ele tá num momento que ele sabe que tá todo mundo aqui dentro e ele dá uma segurada na galera, né? Legal! Você quer crescer, você tem que patrocinar, não tem jeito. No Legal. orgânico é só planta. Porque eu tinha essa visão de que assim, o TikTok é uma rede social, ela é, mas ela é muito mais para entretenimento, não tanto, né, para divulgação de trabalho, mas é lógico mesmo. Minha cabeça que tá meio lerda, se usado de forma estratégica, por que não? Muito e, assim, a gente boa. A gente tem que pensar assim, quando o Instagram começou, ele era um mural de fotos. Depois ele começou a crescer, aí virou você postar o que você está fazendo no momento, e aí agora ele virou um microblog, está virando um negócio. Então, a rede social ela vai crescendo com o tempo e vai se modificando. Então, pode ser que hoje o TikTok esteja mais na mão dos jovens, da galera que está dublando, e tudo bem, eu acho que é legal a gente ter, mas assim, se a gente está lá dentro, a partir do momento que ele se modifica, aí é uma oportunidade porque você já está lá e você já está construindo a sua audiência. Anotaram essa dica aí, galera? Essa vale muitos ouros. Eu anotei, vou fazer. Gostou, dá um coraçãozinho aí. Isso aí, compartilha essa dica aí que, olha, gostei. E mais alguma dica que você tem de interessante para passar para a galerinha? Na verdade, assim, o que eu tinha até anotado aqui na minha colinha é para falar para vocês que a marca, né, ela é a personalidade da empreendedora, né? Então, é o que ela faz de único no mundo, o que ela pode fazer de relevante para as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E a comunicação é o posicionamento. Então, é a forma que você está contando essa história para o mundo. E aí, sim, entra a identidade, entra as cores, entra os seus valores, entram várias coisas
que é como você conta tudo isso que você faz para o mundo e também como o mundo está entendendo isso. Porque não adianta eu contar uma história e o mundo está entendendo outra. Porque às vezes no nosso mundinho de Bob a gente está arrasando e não é a comunicação que a gente está colocando para fora. Então, quando você consegue fazer esse alinhamento, aí você traz o teu negócio, que aí o negócio é a experiência, né? A oferta de fato que você faz, aquilo que você entrega. Então, são as três bases que eu chamo que é do brand, né? Que é a comunicação, o negócio e a marca, né? Como personalidade. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo, é a mesma opinião que eu tenho e eu tento passar aqui para as meninas, porém sempre são as mesmas dúvidas, né? De como que é o autêntico, mas é essa leitura que a Núbia falou aí, façam esse exercício, coloca no papel. Eu falo que colocando no papel as coisas ficam mais claras também, né? Porque você está escrevendo. Então, você visualiza a transformação, visualiza aí a sua personalidade, o que você quer passar, com a sua visão, missão, valores, que fica muito mais fácil de transmitir isso na sua identidade visual. Eu vou fazer meu momento merchan, que eu tenho aqui, ó, eu criei um guia prático de posicionamento online. E que lindo! Ele tá lá na minha bio, quem quiser saber mais, e ele trata tudo isso. Ele é dividido em propósito, em ideação, em posicionamento, em comunicação, negócio. Então lá você consegue estruturar tudo isso. Tô fazendo meu momento merchan, gente. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem quiser saber mais, o link tá lá na minha bio. E vai dar uma olhada nessa página. O perfil dela é lindo. É lindo. Vai lá dar uma olhada. Clica lá no link. Tem um material. Porque é muita mesmo. É muita informação. Não dá para passar todo o conteúdo que se baseia um branding numa live, né? Sim. E uma outra dica assim que eu costumo dar, né? Que tem muito guru na internet, né? Que você precisa fazer tudo. Vai fazer, tem um monte. Você tem que fazer live, você tem que fazer site, você tem que fazer identidade visual, você tem que fazer post todo dia, você tem que fazer stories, você tem que fazer live, GTV. E é tudo muito, né? Você tem que fazer tudo. E a gente sabe que a gente tem que fazer tudo. Só que a gente tem braço para fazer tudo? A gente consegue fazer tudo isso? Né? Sim ou não? Se a gente consegue, bora! Se a gente não consegue, eu sou a favor de você começar degrauzinho por degrauzinho, igual o meu perfil. E assim, fica bom numa coisa, coloca ele para rodar, a hora que ele começou a rodar, vai de novo, sobe mais um degrauzinho, a hora que você vê que esses dois estão rodando, vai subindo mais um degrauzinho, porque aí você vai conseguindo construir as coisas. A internet ela é muito de constância, ela é muito de repetição, então se você faz uma live hoje e vai ficar 3 meses sem fazer live, não adiantou, é melhor você focar em fazer o post todo dia, em fazer um story todo dia, enfim, de trazer a constância daquilo que você consegue abraçar e aos pouquinhos você vai acrescentando as coisas para o teu negócio expandir junto com a tua comunicação. Perfeita, perfeita, sem defeitos, é isso mesmo. Bom, eu vou finalizando a live, porque já está quase dando 50 minutos, aliás, já vai passar um pouquinho. Eu quero te agradecer aqui por ter aceitado esse convite de participar aqui de uma live e passar um pouco mais da sua experiência aqui para minha galerinha, que são empreendedoras iniciantes e tem muita dificuldade na criação dessa design autêntico, de conseguir passar tudo que o serviço oferta de forma mais essencialista, né? Então, você trazendo um pouco mais do seu conhecimento, da sua experiência, fazendo essa atividade, foi muito, muito valioso. Então, eu quero te agradecer. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, obrigada para o pessoal que está mandando mensagem, Aline, Dai, Gabriel, as pessoas que eu não conheço também. Foi um prazer estar aqui. Então tá bom, a gente vai se falando, vamos ver se a gente tem mais oportunidades de fazer outras lives. Eu vou deixar salvo, tá, Núbia, aqui no meu perfil, porque foi um conteúdo bem bacana mesmo. E aí, para as pessoas conseguirem também aqui no meu perfil acompanhar um pouco mais do seu serviço. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, gente, beijo. Obrigada, boa tarde.
Tchau, tchau. Tchau!